Hoje, no quadro Eleições de 2022, nós recebemos a pré-candidata ao Senado, Janaína Pascoal, deputada estadual por São Paulo, pelo PRTB. Janaína, muito boa noite. Eu sei que você estava um pouco preocupada em participar dessa entrevista em função da sua pré-candidatura. O objetivo aqui, nós estamos recebendo pré-candidatos ao Senado, ao governo do estado e também ao cargo de presidente, é bater um papo para que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho e falar das suas propostas para pleitear um cargo tão importante. Nós temos uma vaga só para senador aqui em São Paulo, então uma vaga muito disputada. E agora, com a desistência do Datena, o seu nome aparece aí despontando como uma grande favorita para isso. Então, eu estou ao lado da comentarista PAN, Fabiana Barroso. Perguntar se a senhora está feliz com a desistência do Datena seria indelicado, mas que ajuda a sua pré-candidatura, ajuda. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Veja bem, eu conversei com o Datena antes dele se lançar pré-candidato, quando eu já havia anunciado que seria pré-candidata, e ele parecia realmente, desta vez, muito decidido, né, a ir até o final. Então, eu confesso que me surpreendi. Muito embora as pessoas dissessem que ele não iria até o final, eu me surpreendi. E o que eu acho que aconteceu, para além dessa questão ideológica, que realmente ele sempre teve uma proximidade com o pensamento esquerdista, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: é duro uma pessoa que é estrela, né, como é o caso dele, entrar na política, que é um ambiente onde a gente apanha da hora que acorda até a hora que consegue dormir. Então, a pessoa estrela, né, é sempre aplaudida, reverenciada, querida. E na política não é assim que funciona, né? Se você vota de uma maneira, desagrada um grupo, se vota de outra, desagrada outro. Então, é muita pancadaria, né? Eu acho, eu acredito que foi mais isso que fez com que ele reavaliasse a primeira decisão. Entendo que favorece, sim, não vou negar, mas creio que outras pessoas também se apresentarão e a minha pré-candidatura, ela seguiria, né, firme, ainda que o Datena mantivesse a dele. Então, eu pretendo concorrer, sigo pré-candidata, pretendo concorrer, independentemente de quem sejam os adversários, né? Não sei se é adequado falar dessa forma. Última eleição, a senhora teve 2 milhões de votos, foi isso? Uhum. É um resultado 2.060.786 votos. Agradeço São Paulo pela confiança. É um resultado bem expressivo. Olha, esse primeiro momento, eu procuro levantar, antes de passar a palavra para a Fabi, alguns temas polêmicos para a gente resolver essa parte mais chata, como a senhora falou, o político acaba recebendo pedradas durante o dia, precisa estar resolvendo esses problemas que às vezes nem lhe compete, mas cai na sua conta, né? E o impeachment da Dilma foi uma coisa que ficou muito relacionado à senhora. Em algum momento a senhora chegou a se pronunciar dizendo que o impeachment da Dilma foi uma farsa? Mas em que sentido? No sentido do que ela fez ou de como foi elaborado esse pedido? Não, foi o maior processo da nossa história, né? O maior processo da nossa história, um processo real, um processo brigado. Só eu sei o que eu passei ali. Então, não, de jeito nenhum, jamais teria dito algo assim, porque tenho muito orgulho do meu trabalho, seja na elaboração da denúncia, seja na condução do processo, seja na forma ética com que eu me conduzi o tempo inteiro. Nunca desrespeitei nenhuma das partes, nem mesmo a ex-presidente, sempre tratei com urbanidade, né? Todos ali, seguindo a legislação. Foi um processo calcado na Constituição Federal, na legislação vigente. Então, motivo de muito orgulho.
A senhora, quando prepara essa peça, ou ajuda a preparar essa peça, o que mais chamou... Não, eu que preparei. Foi a senhora sozinha preparou. Eu ia entrar nesse mérito. A senhora sozinha. É porque, em regra, quando uma mulher participa de alguma coisa, ela é colocada como alguém que ajuda. Mas, no caso ali, a iniciativa foi minha. Foi sua. A elaboração foi minha. E eu fui buscar apoios e consegui, né, o principal apoio, que foi do falecido, saudoso doutor Hélio Bicudo, que foi a pessoa que primeiramente me estendeu a mão, porque até então todo mundo batia a porta na minha cara. E ele, pela experiência como promotor de justiça por 40 anos, trouxe um apoio que para mim foi muito significativo, porque eu sou advogada, muito embora tenha trabalhado como assistente da acusação muitas vezes, o nosso perfil é mais de defesa. E aí, quando eu me proponho a fazer uma das maiores acusações dos últimos tempos, ter o olhar de um promotor, né, que diz, olha, como ele me chamava, minha filha, está certo, o caminho é esse, eu concordo com você. Realmente esse apoio dele teve muito peso, né, muito peso mesmo. Quando a senhora tuita, tem um destaque que é atribuído à senhora de um Twitter da Rede Brasil Atual, dizendo o seguinte: Janaína Pascoal admite farsa de impeachment. Alguém acha que Dilma caiu por um problema contábil? Por que a Dilma caiu? Ah, não, agora entendi sua pergunta. Sim. É que eu estava me referindo, na verdade, a todos os desvios na Petrobras, ao fato deles terem criado a tal da contabilidade criativa para, vamos dizer assim, esconder esses desvios. Eu estava me referindo aos empréstimos, né, dados por meio do BNDES para empresas amigas, empresas escolhidas, para pessoas já bilionárias, né? Então não eram empréstimos, vamos dizer assim, de fomento para o desenvolvimento, muito pelo contrário, existem relatos de verdadeira asfixia da concorrência. Eu estava me referindo às obras construídas com dinheiro brasileiro no exterior, né, em prejuízo de grandes obras que haveriam ter sido feitas aqui, obras que não eram noticiadas pela imprensa brasileira. Eu mesma descobri, né, sobre obras feitas em Cuba com dinheiro brasileiro quando veio a youtuber cubana, Ioane, se eu não estou equivocada, dar uma palestra aqui em São Paulo, e eu consegui vaga para acompanhar a palestra e fiquei muito impressionada, porque ela dizia, olha, apesar do governo Dilma apoiar o regime cubano, eu quero agradecer todo o investimento, né, no porto, em Cuba, na infraestrutura de Cuba. Foi ali que eu descobri que a imprensa brasileira, com todo respeito, abafa tudo isso. Então, quando eu fiz essa postagem, eu estava dizendo que era muito mais, né, que a questão fiscal só vinha para maquiar tudo isso. E tem alguns veículos que são muito alinhados com a esquerda, com o PT, eles pegaram essa frase e colocaram num outro contexto, né? Mas era justamente o contrário. Eu estava dizendo que era muito mais grave, que a minha denúncia listava tudo isso e que o ex-presidente da Câmara, o Cunha, ele recortou toda essa parte que envolvia Petrobras e Petrolão, porque, de certa medida, essa parte também recaía sobre ele, né, e sobre outros partidos. Então, ele aceitou uma parte da denúncia. Mas na peça, tudo isso está descrito. E na argumentação, eu fiz questão de destacar cada um desses pontos. Agora entendi sua pergunta, desculpa. Não, imagina. A ideia era chegar justamente nesse ponto, porque, pelo que eu observei, então, a sua fala foi deturpada, foi desvirtuada. Apresentaram ela com uma outra narrativa, né? Isso, pegaram. Porque deu a entender que a senhora tinha se arrependido, né? Como? A impressão que dava é que a senhora tinha se arrependido de participar desse processo, tinha criado uma farsa. Faria tudo de novo. Eu agradeço a Deus de ter aguentado levar o processo até o final, porque não foi fácil, a pressão foi muito grande. Então, eu agradeço muito a Deus, porque eu entendo que isso foi muito importante para o país. A senhora mexeu com muitos interesses comerciais.
Quando a senhora fala de pressão, que pressão que a senhora recebeu? Ah, foram muitas. Foram muitas, de toda ordem. A senhora foi ameaçada? Mas eu não gosto de focar no negativo, gosto de focar no positivo. A senhora foi Melhor virar a ameaçada? página. Melhor virar a página. A senhora foi ameaçada? Sim, mas eu acho melhor a gente focar no positivo. Melhor focar no positivo. Janaína, eu vou passar a palavra para a comentarista PAN, Fabiana Barroso. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, deputada. Boa noite, Fabiana. O que eu observo agora com esse novo cenário para o Senado aqui de São Paulo é que se abriu mais um leque aí de oportunidades para tanto a sua pré-candidatura já estava estabelecida. E o que eu ouço falar, e até gostaria de confirmar isso, é justamente que a sua bandeira pela justiça, que veio com o processo de impeachment, ficou conhecido por isso, mas que foi se mantendo, sempre priorizar as leis, o devido processo legal, coisas assim que estão, de fato, pelo menos para nós, eu também sou advogada, a gente está perdendo um pouco a noção disso. E eu vejo, assim, um cargo como senadora por São Paulo é extremamente importante e vai ter o efeito de provavelmente pautar o que a gente está sofrendo hoje na prática, que seria o controle de constitucionalidade. Eu faço essa pergunta para todos os pré-candidatos ao Senado, por qualquer estado, mas especificamente por São Paulo e diante da sua história, qual o seu projeto específico para que a gente retome esse controle de constitucionalidade, porque é o Senado o que é capacitado pela Constituição Federal de controlar os abusos do Poder Judiciário. Então, qual é o plano, vamos dizer assim, né? Não digo o plano para minha pessoa, mas o plano que eu tenho para o Senado, né? E daí a decisão de apresentar essa pré-candidatura, futura candidatura. O plano é ter um Senado mais forte, mais técnico, mais capacitado, com quadros, com formação jurídica, né? E mais independente. E forte também para, vamos dizer assim, de maneira republicana, de maneira respeitosa, de maneira constitucional, sinalizar para os demais poderes, em especial o Poder Judiciário, que os limites constitucionais têm que ser observados, né? Porque na medida em que houve, com todo respeito, um enfraquecimento do Senado diante do Supremo Tribunal Federal, por consequência, o Supremo se agigantou. Então, esse agigantar do Supremo não ocorre apenas por culpa do Supremo, ocorre também por um apequenar do Poder Legislativo, em especial do Senado, que é a casa que tem o dever constitucional de limitar esses excessos do Supremo. Então, eu penso que se nós levarmos para o Senado quadros com formação jurídica consistente, pessoas que não têm, vamos dizer assim, questões judiciais, investigações, isso pode tornar o Senado mais independente, né? Eu tenho muito respeito por muitos senadores, mas eu sinto falta de uma capacitação mais técnico-jurídica. É importante que o senador compreenda, né, por que um ministro está decidindo de uma forma ou de outra, que não faça uma crítica exclusivamente, vamos dizer assim, com base em opinião, mas que faça uma crítica com base no direito. É importante que o senador entenda as normas processuais, as normas constitucionais, até para poder estabelecer um diálogo com os ministros, sabe? E eu sinto que são senadores bem intencionados, muitas vezes, mas que não têm esse cabedal. E uma coisa é o senador que tem o conhecimento dessa matéria ele próprio, e está ali na tribuna, e está nas entrevistas, nos debates, nos embates, no plenário. Outra coisa é um bom senador, mas que precisa ser socorrido por um assessor nessas horas delicadas, né? E não adianta, gente, tem coisas que os melhores assessores não têm condição de fazer
nos momentos em que precisa ser feito, entendeu? Que essas coisas precisam ser feitas. Essa aqui é a minha ideia, por isso é que eu apresentei a pré-candidatura e mesmo com a pressão para desistir, muita gente aconselhando, muita gente pedindo para eu desistir, eu pretendo seguir até o final. E foi também por essa convicção que eu tomei a liberdade de dizer que entendo que o Sérgio Moro deve ser eleito no Paraná também para compor o Senado, porque tem essa formação, tem trabalho já realizado em prol da nação, e muita gente me bateu nas redes sociais por causa disso, né? Mas as pessoas têm que entender, né? O presidente Bolsonaro, ele só vai concorrer à presidência. Não dá, por mais que se ame o presidente Bolsonaro, ele não tem como ser presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, senador em todos os estados, deputado. Então, assim, nós vamos precisar escolher muitos quadros este ano, muitos quadros. E, salvo o melhor juízo, né, o critério não dá para ser apenas quem está próximo do presidente, quem o presidente indica. Então, por exemplo, o presidente está apoiando uma pessoa lá em Goiás, que é muito, muito honrada, mas não está apoiando o Caiado, né, que é um quadro de direita, que foi um senador que trabalhou pelo impeachment. Então, desculpa, né, eu estou apoiando o presidente, mas votaria no Caiado se fosse eleitora no estado dele, entendeu? Eu acho que essa subserviência aí aos desejos do presidente não é saudável, nem para ele, nem para a nação. Janaína, até sobre esse apoio do Moro, a senhora tuitou, né? Eu apoio o Sérgio Moro no Senado pelo Paraná, sigo pré-candidata por São Paulo, se Deus assim permitir, trabalhemos juntos pelo Brasil. A senhora foi presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes de São Paulo, atuou no Ministério da Justiça e na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nós temos hoje, na fila para CPIs, nós temos duas. Uma das ONGs, agora três, né? Pedidos. Nós temos a das ONGs, a CPI do narcotráfico e do crime organizado e a CPI do MEC. Por ordem de prioridade, na sua visão, como pré-candidata ao Senado, o que tem mais prioridade nesses três pedidos? A minha resposta não vai ser muito delicada. Sim. Mas eu entendo que no ano eleitoral, instalar a CPI é não querer chegar a lugar nenhum. Todos esses assuntos estão aí, de uma forma ou de outra, sob investigações das autoridades competentes. Em regra, CPIs são feitas para que, ao final, o relatório seja encaminhado para o Ministério Público. Esses temas todos estão sendo apurados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. No caso dos entorpecentes, como tem questões que são de competência federal, tem questões que são de competência estadual, também, né, estão no âmbito da Polícia Civil, dos Ministérios Públicos estaduais. Então, eu confesso, né, que, neste momento, instalar a CPI, a meu ver, é para mais palanque. Data vênia, as próprias CPIs, né, de fake news e Covid, foram CPIs absolutamente voltadas a fazer palanque político, porque não tinham consistência nenhuma. Então, eu não vejo muito sentido em instalar a CPI nesse momento. Fui contra, inclusive, instalar a própria CPI da Petrobras, que o próprio presidente queria. Até meus colegas de Assembleia falaram, para que você foi fazer uma postagem dessa? Arrumar encrenca com o presidente agora. Eu falei, não é hora de CPI, entendeu? Não é hora. Deixa as autoridades fazerem as investigações, promoverem as ações. Não é hora. Vejam, as casas legislativas estão tão voltadas para esse momento eleitoral, infelizmente, digo infelizmente, que nem os projetos importantes estão sendo votados. Agora vai se tomar tempo e dinheiro para fazer CPI no ano eleitoral? Não vejo sentido. Deputada, você por acaso, você é pelo partido PRTB, mas você fez alguma aliança com algum outro partido menor daqui de São Paulo que possa te ajudar nessa pré-candidatura que por enquanto até é bem independente, porque o PRTB não é um partido, né, que dá para fazer frente com esses outros partidos. Estou falando de partido político mesmo. Existe essa coligação
em apoio à sua pré-candidatura? Olha, o Agir, né, chegou a fazer várias reuniões comigo, até mesmo antes de eu me filiar ao PRTB, eles me convidaram para ir para lá. Depois que eu me filiei ao PRTB, eles também acenaram com a possibilidade ou de uma coligação ou de uma aproximação. Depois houve também uma proposta do PTB, tá? Aí o PTB já foi proposta de coligação mesmo, algo mais consistente, onde eu poderia até utilizar o tempo de TV do partido. Então, houve algumas conversas nesse sentido. O problema é o seguinte, existe na legislação eleitoral uma série de possibilidades e uma série de implicações para quaisquer desses movimentos. Então, por exemplo, se os partidos decidirem fazer uma federação, tem que valer por 4 anos, tem que valer no país inteiro, então é muito difícil. No caso de coligação, nós temos dificuldades, porque às vezes o partido apoia um governador, até quer apoiar um candidato ao Senado, estou falando da minha pré-candidatura, ou seja, até quer apoiar a minha pré-candidatura, mas está numa coligação para um governador, né? E o TSE acabou de decidir que ficam vedadas coligações, vamos dizer assim, paralelas, né? Uma coligação para o governo, outra coligação para Senado. Então, tem um arranjo jurídico aí a ser feito, né? Então, algumas conversas estão ocorrendo, sim, mas nada definido. E eu também preciso ser muito honesta em dizer que eu sou uma pré-candidata sem nenhum poder partidário. Eu não tenho cargo partidário, né? Existe uma diretoria partidária no PRTB que também está ouvindo outras tantas propostas, né? A única coisa que eu pedi para me filiar, aliás, fui para o PRTB, mesmo tendo convites de partidos grandes, com fundo partidário, com tempo de TV, eu escolhi para o PRTB muito em virtude de ter sido a única sigla que disse assim, olha, é certeza que a legenda para concorrer ao Senado é sua, porque os demais fizeram os convites, me honraram muito com esses convites, mas também foram muito sinceros. Olha, doutora, venha, pode ser que a legenda do Senado seja da senhora, mas pode ser que não. A senhora tem legenda garantida para concorrer a deputada federal ou deputado estadual. O Senado é uma possibilidade, né? O Republicanos me chamou, o próprio PL, qual mais? Foram muitos, PP, foram muitos. E eu queria certeza da legenda, né, para concorrer ao Senado. E eu tive essa certeza com o PRTB. Janaína, o seu sucesso, a senhora acredita que veio muito em função do seu temperamento, para além, é claro, da sua capacitação técnica, mas a senhora acredita que conseguiu uma comunicação direta com o público, falando aquilo que o público gostaria de falar no momento, por exemplo, do impeachment, com todas as declarações que a senhora fez? A senhora acabou dando voz ao brasileiro, acredita nisso? Olha, mesmo na universidade, às vezes acontecia assim, os professores mais sêniores, né? Porque eu comecei muito cedo, eu com 23 anos já dava aula na faculdade. Eles iam, dava aquela aula teórica e depois eu entrava e explicava tudo de novo. E era muito comum os alunos dizerem assim, nossa, a gente só entendeu porque a Janaína veio. Então, eu sempre tive uma capacidade de transmitir de maneira fácil assuntos difíceis. Eu treinei muito isso na universidade, eu sempre defendi que o bom professor é aquele que é compreendido. E existe uma áurea, assim, né, na vida acadêmica, que o bom professor é aquele que faz muitas citações, é aquele que fala difícil, é aquele que não é acessível. E eu sempre quebrei, né, abertamente com essa crença. Então, talvez eu tenha trazido para a vida pública o que eu sempre fiz em sala de aula, né, o que eu sempre procurei também fazer nos meus processos, porque não adianta também você escrever uma petição que ninguém compreende, você tem que alcançar o teu interlocutor.
Eu acho que eu trouxe isso para a vida pública. Eu gosto muito que as pessoas compreendam. Então, quando eu subo na tribuna para explicar um projeto, eu não subo com o intuito de ser aplaudida ou de cativar, né, o eleitor ou o seguidor, né? Eu subo com o objetivo de que as pessoas entendam, que entendam o projeto, que entendam a discussão posta, que tomem as suas decisões, sabe? Eu gosto de libertar as pessoas, né? Não quero ninguém cativo, nem de mim, nem de ninguém, né? Essa independência que eu gosto de ter, eu quero para o outro também. Então, talvez tenha sido isso que, de certa forma, cativou durante o processo, né? De falar o que eu penso de verdade, explicar, às vezes agrada, às vezes desagrada, né? Querer que o outro também tenha a sua legitimidade, que seja capacitado. Não quero ninguém dependente, sabe? Não quero ninguém ignorante para ser dominado. Quero que as pessoas cresçam. Fabi. É fato mesmo que o conhecimento liberta. E eu já vou fazer a pergunta bem polêmica mesmo, Janaína. Você vai agora, com a saída do Datena, procurar apoio do presidente Bolsonaro e do Tarcísio? Não. Olha, apoio não se pede. Eles sabem que eu sou pré-candidata, eles sabem, os dois me conhecem bem. Apoio não se pede, né? Se quiserem conversar, eu estou à disposição. Se quiserem tirar dúvidas sobre o que eu pretendo para o país, sobre o que eu pretendo apresentar no Senado, estou à disposição, mas não quero constranger ninguém. Inclusive, na semana passada, quando o Tarcísio fechou definitivamente com o Datena e veio aquela decisão do TSE de que não seria possível haver 2 candidatos por coligação, eu pedi desculpas no grupo de apoio, que nós tínhamos um grupo, na verdade o grupo ainda existe, mas eu me manifestei de maneira muito sincera no grupo, agradecendo toda a convivência, mas eu me retirei do grupo por entender que a minha presença ali seria uma forma de constrangimento, né, ao Tarcísio, que é pré-candidato ao governo. Então, eu me retirei para que ele tenha liberdade, entendeu? Não pretendo pedir apoio para ninguém, até porque eu seguirei pré-candidata com ou sem apoio, né? Aí é uma decisão deles. Janaína, teu trabalho em São Paulo, nesse período que nós enfrentamos pandemia, qual o principal ponto positivo da tua atuação dentro da Assembleia Legislativa? Olha, eu consegui apresentar uma série de projetos, lutar por vários projetos, melhorar textos de projetos do governo ao lado da pandemia, mas eu tive um trabalho muito firme durante a pandemia, tá? Seja fiscalizando a entrega dos respiradores que foram comprados assim a altos valores. Eu tenho a sensação de que se não fosse a minha cobrança exaustiva, que esses respiradores não teriam nem chegado ao Brasil. Então, eu lutei muito, né, para que os leitos fossem mantidos, abertos e mantidos. Eu fiscalizei muito essa questão de não mandar os recursos para hospitais já existentes e abrir hospital de campanha, que muitas vezes ficou ocioso. Então, eu fiz um trabalho na ponta, né? No que tange à saúde, eu fiquei muito presente ali, conversando com secretários municipais, estaduais, na ponta mesmo, até com médicos, porque aqui em São Paulo, diferentemente de outras localidades, houve uma resistência, sobretudo no sistema público, de tratar os pacientes. Eu não estou falando de cloroquina, tá? Eu mesma adoeci, fui internada, não tomei cloroquina, mas tomei uma série de remédios que os médicos prescreveram, porque bons médicos, né, não podem se conformar que é necessário esperar o quadro agravar para colocar o paciente no respirador, sabendo que 80% dos pacientes que vão para o respirador vêm a óbito. Então, eu tive uma postura muito combativa, né, de garantir saúde efetivamente para a população nesse período, também brigando porque muita gente ficou sem tratamento para outras doenças. Né? Quando veio toda a temática da vacina, apoiei que a população tivesse as vacinas disponibilizadas,
mas sou uma defensora da autonomia, né? Sou crítica, mas crítica ferrenha da política que era do governador João Dória e ainda é do governador Rodrigo Garcia, de impor a vacinação para adultos e para crianças. Muitas pessoas não sabem, mas estudantes das universidades públicas estão sendo desligados por não desejarem tomar, por exemplo, a 3ª ou a 4ª dose da vacina. Funcionários públicos submetidos a processo administrativo sindicância. Funcionários públicos com salários suspensos. Então, eu estou fazendo um trabalho, sabe? Apresentei um projeto para proibir isso. Então, não é contra a vacina, é contra a imposição, é contra esse arbítrio. Então, eu estou muito satisfeita com o trabalho nessa seara. Procuro também ter um olhar técnico, né? Acompanho alguns casos de possíveis efeitos adversos, oficio as autoridades, mas sempre também com respeito, com ponderação, né? Eu fujo um pouco desses discursos muito extremistas, porque eles acabam inviabilizando o bom debate. Janaína, até aproveitando, só pegar um gancho antes da Fabi sobre o princípio da senhora não ter assinado a CPI da Prevent Senior aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É o mesmo relacionado à CPI no Senado? Ou seja, nós já temos o Ministério Público investigando, Polícia Civil, e por isso que a senhora não assina o pedido de CPI aqui na Assembleia Legislativa? Não foi só esse, não. Veja bem, pode ser um argumento também. Na medida em que você já tem apurações, né, em andamento, não teria necessidade de uma CPI. E quando aquela CPI foi pedida na Assembleia, já estava acontecendo a mesma CPI na Câmara dos Vereadores. Então, nós teríamos 3 CPIs, federal, estadual e municipal. Então, tem essa questão, né, da sobreposição de investigações. Porém, ali, tá, eu entendo que houve injustiça. Por quê? Porque era uma doença nova, foi um desafio que se apresentou para o mundo, e como eu já vinha acompanhando o desenrolar da doença no mundo, quando ela chegou aqui, eu acompanhei nas pontas, ligando para médicos no Amapá, sabe, secretários de saúde de fora de São Paulo, e a verdade é uma só: os médicos brasileiros foram vanguardistas ao tratarem a doença, entendeu? Ao buscarem uma saída. Quando não havia, nós não poderíamos esperar o tempo da academia para tentar fazer alguma coisa, né? É óbvio, eu sou professora universitária, eu sei que as pesquisas acadêmicas levam tempo, né? Que tem que ter toda uma série de etapas. Eu dei aula de bioética, um dos módulos são as pesquisas com seres humanos, então eu tenho conhecimento do tempo da pesquisa, do tempo da academia. Mas nós estávamos diante de uma situação de guerra. Então, os médicos foram muito corajosos, foram vanguardistas ao lançar mão, né, do que tinha disponível para poder enfrentar aquela situação. E eu agradeço a Deus, vai parecer estranha a frase, né? Mas eu adoeci na primeira leva. Como eu adoeci na primeira leva, eu segui o ministro Mandetta, eu fiquei em casa. E quando eu fui para o hospital, já fui carregada. Então, eu pude perceber, até com relação a mim mesma, né, como esse discurso de não tratar é equivocado. E quando eu cheguei, né, no hospital, a equipe médica praticamente me pediu desculpas por me prescrever azitromicina, por me prescrever cortisona, né, porque criou-se uma ficção, um factoide de que o médico que trata era um médico ruim. Então, assim, eu não achei justo o que aconteceu naquele caso. Não tive acesso aos autos, não sei se há alguma situação em particular que mereça um aprofundamento, eventualmente uma resposta, mas punir médicos por tratar é uma contradição, né, com toda a ética médica. Fabi. Deputada, até para deixar registrado em relação a esse assunto, eu também recebo muitos e muitos pedidos de pessoas, tanto do setor público quanto do setor privado, que estão tendo as suas liberdades individuais cotidianamente infringidas aqui no estado de São Paulo. Então, que isso fique registrado porque é uma verdade. Agora, passando para
embate do dia, até para saber como a senhora se posicionaria sendo senadora. Foi aprovado hoje no Senado a PEC que vai dar aqueles benefícios para a população. O que a senhora pensa e como a senhora votaria em relação a essa PEC que vai trazer os benefícios populares? Só tem que tomar cuidado para não ser... Porque, por exemplo, o auxílio emergencial foi um grande feito do governo federal, foi um grande acerto. E ele aconteceu numa situação de efetiva emergência, né? Porque os fechamentos eram uma realidade, mesmo contra a vontade do presidente, as pessoas não podiam trabalhar. Então, ele aconteceu num momento efetivamente emergencial. E, por isso, não houve alguns filtros, né? Quantas pessoas que não precisavam receberam? Quantas, né? Então, eu só acho que tem que ter muito cuidado para que, eventualmente, tendo essa aprovação, e eu não sou contrária a essa aprovação, mas que não haja uma distribuição de recursos sem uma análise um pouco mais sofisticada, né? Porque estamos numa situação difícil, estamos, mas é uma emergência diferente daquela emergência do momento do auxílio emergencial. Então, nós temos que tomar cuidado para que não se distribuam recursos públicos para quem não necessita, para quem não produz, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem que ter cautela. Não sou contrária, mas não pode ser uma farra com dinheiro público, não. Janaína, a senhora participou da discussão sobre o projeto de lei 1180/2019, projeto de lei que fala que institui a política, apresentava a emenda, era o objetivo, instituir a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivados vegetal à base de canabidiol, em outra associação com outras substâncias canabinoides. A senhora participou desse projeto e qual foi o seu parecer? É o seguinte, esse projeto está tramitando na casa já há um bom tempo, ele é de autoria do deputado Caio França, e depois outros deputados foram entrando como coautores. Num primeiro momento, o projeto do colega falava em plantio de maconha para a produção desses medicamentos, depois, haja vista a solicitação de vários colegas, essa parte foi retirada, e hoje o centro do projeto é que esses medicamentos sejam fornecidos pelo SUS, tá? Ontem, nós votamos vários projetos importantes, inclusive a LDO, e não estava prevista a votação deste projeto. Quando praticamente a sessão estava se encerrando, todo mundo já meio que se despedindo, o presidente pauta esse projeto. Ninguém tinha sido avisado. Então, eu corri no microfone e pedi votação, para as pessoas compreenderem, tá? Votação nominal. Na verdade, chama-se verificação de votação. Porque aí a votação não poderia ser simbólica. Cada um tinha que mostrar o seu posicionamento. Isso gerou uma situação muito constrangedora, porque os colegas acharam que ia passar, né? Não sei, acharam que ninguém ia perceber. Mas eu praticamente durmo no plenário, justamente para evitar situações assim. E eu obstruí ontem, não houve a votação ontem, hoje o dia inteiro houve ali discussões, tratativas, pedidos mesmo para que eu retirasse a obstrução. Eu não retirei. Sei que muitas pessoas acham que eu estou sendo desumana, insensível, porque existem casos de crianças que têm mesmo muitas convulsões, e esses medicamentos são importantes, sim, para esses casos, eu reconheço isso, mas esses casos, eu falo isso com o maior respeito, são poucos, são poucos. Para quem está acompanhando os debates, as audiências públicas, as palestras, vai perceber que hoje se apresentam esses medicamentos como panaceia, sabe? É dor de cabeça, dor no corpo, questões oncológicas, questões neurológicas, é a veterinária. Tem gente já fazendo trabalhos aí dizendo que cura Covid. Então, qual é o meu medo? É que, assim, os parcos recursos do SUS sejam desviados, né, para atender, eu não quero ofender ninguém,
mas um lobby forte que quer se estabelecer no país para vender para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, para o Sistema Público de Saúde, esses medicamentos apresentados como garrafada, né? Como se pudessem curar tudo e qualquer coisa. Então, eu entendo que é um dever meu barrar, né? Ainda que seja para restringir. Existem casos graves em que esses medicamentos são importantes? Existem, mas são muito poucos, né? Nós vamos abrir uma porteira para essas indústrias entrarem aqui e venderem para o SUS. Gente, eu acompanho situações de pessoas que, assim, não estão recebendo, acreditem vocês ou não, Novalgina. A gente está com falta de Novalgina. E aí vai abrir porta para essas indústrias que querem invadir aqui para vender para o SUS remédio que não tem eficácia para tudo e qualquer coisa. E é caro, né? Então, eu obstruí, segui obstruindo hoje, pedi desculpa aos colegas, que a gente não quer ofender ninguém, mas eu entendi que era um dever e que esses detalhes, que não são pequenos, mas são importantes, precisam ser esclarecidos de maneira mais transparente. Janaína, eu te acompanho nas redes sociais e acho que você tem um perfil bem diferenciado em relação até mudanças de posicionamentos. E a gente sabe que você realmente é da polêmica. Eu não acho isso negativo, não estou fazendo nenhum juízo de valores, mas a minha pergunta é: existe a Janaína que senta e é do diálogo? Porque lá no Senado serão 8 anos. É engraçado, mas eu não sou briguenta assim. Eu não sou. Chamo os meus colegas de assembleia e você vai ver que eu não sou briguenta. Eu só brigo quando é necessário. E assim, quando você obstrui um projeto, quando você vota contra, quando você pede adiamento, eu não vejo isso como briga. Eu vejo isso como dever de ofício, né? Então, eu ouço todos os meus colegas, eu considero todos os argumentos, eu estudo os argumentos dos meus colegas para poder, se for o caso, sentar e discordar de maneira fundamentada. Então, eu não sou, assim, uma pessoa intransigente, de maneira nenhuma. Janaína, e até essa obstrução sua, né, eu acho que ela acaba atendendo a uma certa demanda, porque, como a senhora falou, né, se a senhora não está atenta, isso ia passar. Esse tipo de aprovação que acontece, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores ou no Senado, onde projeto de lei número... permaneçam sentados, aprovado. É assim que acontece, não é isso? É assim. E por isso é que quem está lá, até é bom falar isso aí, para quem está se candidatando pela primeira vez, né? Você tem que estar ali muito atento, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas podem não achar, mas assim, a vida numa assembleia ou numa câmara não é só o plenário. Enquanto está acontecendo o plenário, tem outras reuniões, tem outras questões que a gente vai monitorando. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, de repente, o presidente fala rapidamente um número aprovado, quando a pessoa levanta para argumentar, já acabou. Então, tem situações tão tensas que eu já fico ali no microfone, sabe? É que, neste caso, eles não tinham avisado que iria pautar. Então, foi realmente a mão de Deus, porque quando eu ouvi, eu saí correndo. E às vezes assim, né? Você está ali, vem um colega te tirar uma dúvida, outro vem comentar de um outro projeto. Então, você tem que estar com o ouvido aqui e o outro na mesa para não deixar passar. Janaína, o que a gente também tem observado, que não dá para você estar presente o tempo inteiro, né? E é muito comum o parlamentar delegar essa função de ouvir essas propostas aos seus assessores. E, às vezes, isso não é do mesmo entendimento do próprio deputado. Então, assim, as coisas estão sendo aprovadas, às vezes, por maioria, sem a participação efetiva de todos os seus colegas. Ou então, é um engano? Mas isso aí é tão interessante. Todo santo dia eu leio num jornal do interior.
Janaína foi a mais votada, nunca apareceu aqui. Eu acho graça. Quando a pessoa liga a televisão e vê o Congresso vazio, reclama porque o deputado, senador não está lá, ou aqui o deputado estadual. Mas, se o senador, o deputado, não vai na cidade, também reclama. Então, são opções que o parlamentar precisa fazer, né? Tem parlamentares que colocam essa política mais local na frente do trabalho legislativo. E eu já, depois da minha vivência na política, eu nem tenho como criticar, porque parece que o povo prefere isso. O povo prefere. O povo não valoriza esse trabalho técnico ali, diário, no plenário. Porque eu vivo sendo xingada por fazer isso. Mas aí é uma questão de consciência, de concepção de vida, né? Eu entendo que eu fui eleita deputada estadual para trabalhar na Assembleia. Então, eu estou o tempo inteiro no plenário. Tem hora que tem amigo meu que quer aprovar alguma coisa que eu sou contra, que ele fala assim, quando é que você vai viajar? Quando é que você tem um compromisso fora? Eu falo, não, só quando tiver recesso, senão eu vou estar aqui. Mas é perfil, entendeu? Eu realmente entendo muito importante esse trabalho jurídico, essa presença, mesmo presente. Se não tiver 100% atento, passa, que dirá se você for fazer outra coisa. Fabi. Janaína, também o que eu percebo, até para não achar que eu estou falando que a senhora é briguenta, não, só quis dizer que existe essa polêmica. Mas o que é interessante é que eu vejo que você criou um amor pela política e, de certa maneira, existe uma criminalização da política, o que não é positivo para o Brasil. A gente tem que fazer um movimento ao contrário. E também, na minha avaliação pessoal, eu acho que é importante, às vezes, a pessoa passar por cargos menores, às vezes até começando como vereador e indo até para aprender como funciona a função legislativa. Então, é esse sentido que eu quero fazer a próxima pergunta. O quanto ser deputada estadual por São Paulo vai te contribuir, vai somar, ainda você sendo uma jurista, já sabendo como funciona o projeto de lei, qual a função do Senado, como se contrapõe ao judiciário, bem sabedora já desses papéis, mas o que a senhora de fato aprendeu que vai poder levar lá para o Senado? Ai, faz muita diferença. Meu Deus do céu, faz muita diferença, né? Seja para ir para o Senado, seja aquela pessoa que deseja ser governador, é importante ser deputado estadual, a pessoa que quer ser presidente, é importante ter uma passagem pelo Congresso. É o olhar por dentro, sabe? Né? Te dá mais humildade, essa vivência dá mais humildade, porque você aprende na pele que você não faz nada sozinho, entendeu? Por exemplo, sou professora de direito penal. Na Assembleia, os temas são de todas as naturezas. Então, não dá para eu chegar lá e dizer, olha, minha área é penal, não vou estudar administrativo, não vou estudar saneamento, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu brinco com a minha equipe, eu tenho alguns ex-alunos na minha equipe, eu falo, vale mais do que qualquer pós-doutoramento isso aqui, né? Eu realmente amo a Assembleia, amo o meu trabalho lá. Só de pensar que vai chegar março, né? E eu não vou ter que sair, né? Eu sofro, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito do trabalho lá, né, eu tenho essa ilusão de que o meu trabalho lá é importante, sabe? Para debater os projetos, para as pessoas quererem melhorar seus textos, sabe? Eu tenho essa ilusão, se é verdade ou não sei. Mas a vivência nesses cargos políticos, ela é fundamental. E também, para quem eventualmente chegar ao executivo, ter humildade, de respeitar o papel do parlamentar, sabe? De não olhar o parlamentar como um bandido. Porque, gente, tem gente boa e gente ruim em todos os lugares, né? As casas legislativas, como sempre disse um professor meu, Vicente Greco Filho, elas são fotografia da sociedade. Então, o que tem na sociedade vai ter lá. São Paulo, PSDB... Será que continua? Será que o PT ganha aqui
Antes de você responder, vamos trazer a nova pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo, que foi divulgada nesta quinta-feira. O Michael Mendes traz os números para a gente. A pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo mostra que Fernando Haddad, do PT, continua liderando entre os eleitorados. Vamos dar os números na tela. Fernando Haddad, do PT, atinge 34% das intenções de voto, seguido de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com 13%. E Rodrigo Garcia, do PSDB, também 13%, mostrando um empate técnico entre os dois. Depois aparece Gabriel Colombo, do PCB, com 3%, Felício Ramu, do PSD, com 2%, Altino Júnior, do PSTU, com 2%, Vinícius Poit, do Novo, com 1%, Abraham Weintraub, do Brasil, 35%, com 1%, e Elvis César, do PDT, também 1%. Brancos e nulos somam 20%, não sabem somam 9%. No cenário de número 2, feito pelo Datafolha, colocando Márcio França, Fernando Haddad continua liderando. Vamos aos números. Fernando Haddad atinge 28% das intenções de voto, seguido de Márcio França, do PSB, com 16%. Depois, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, com 12%. Rodrigo Garcia, do PSDB, 10%. Felício Ramu, do PSD, 2%. Gabriel Colombo, do PCB, 2%. Vinícius Poit, do Novo, 1%, Abraham Weintraub, do Brasil, 35%, 1%, Altino Júnior, do PSTU, 1% e Elvis César, do PDT, 1%. Brancos e nulos somam 16% e não sabem 9%. Essa é a pesquisa para o governo do estado de São Paulo. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigado, Michael Mendes, Janaína e Fabi. A pesquisa ouviu 1.806 pessoas entre os dias 28 e 30 de junho em 61 cidades do estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre o número SP 02523/2022. Na pesquisa espontânea, Janaína, o empate de Haddad e Tarcísio com 6% cada, França e Rodrigo com 2%, e um dado muito interessante, não sabe, 72%. A Janaína toparia uma disputa dessa ao governo do estado? Nossa, eu não imaginava que a pergunta seria essa. Mas foi. Não. Por quê? Não. Oi? Por quê? Não entendi. Porque eu entendo que nós devemos, na vida, né, fazer exercícios. E o exercício que eu me propus foi o seguinte: onde, neste momento da minha vida, neste momento da história do país, eu seria mais útil, né, onde eu serei mais útil. E na minha avaliação, pelo meu perfil, pelo momento, pelas necessidades do país, eu entendo que eu seria mais útil no Senado, entende? Por isso é que eu apresentei essa pré-candidatura. Fabi. Janaína, diante de tudo que a gente está ouvindo aqui, a gente está vendo que o que você traça, você acaba estabelecendo para a sua carreira, para a sua vida, e essa importância de colocar as coisas. Toda hora que eu coloco aqui, pouquíssimos, talvez, convidados entendam. Quando a gente fala, quando eu coloco a questão da liberdade, que é um direito nosso, constitucional, que vem lá de trás, foi até um direito que a Segunda Guerra nos trouxe. Então, as pessoas estão relativizando os nossos direitos demais, por talvez não saber a origem. E aí, sabedora disso, por ser da área do direito também, existe algum projeto seu específico para levar conhecimento até nas escolas, essa questão de cidadania, para as pessoas saberem de onde vem o direito e qual o papel de cada ente aí da federação? Olha, eu já trabalho nessa linha há muitos anos, né? Muito antes de entrar na política institucional, vamos dizer assim, partidária. Sempre insisti muito com os meus alunos que eles deveriam se capacitar para ocupar os cargos públicos. Nunca neguei dar uma palestra numa escola, seja pública, seja privada, para crianças, para adolescentes, para explicar, né, o papel dos poderes, os direitos.
as garantias, os deveres também, que a gente tem que explicar os deveres. Fui conselheira da OAB, nunca disse não a uma palestras, na esmagadora maioria, não remuneradas, então não era uma questão assim profissional. Nas seccionais da ordem, sabe? Então, isso faz parte da minha vida. Agora, na Assembleia, muitas vezes, quando eu visito as cidades, eu vou para as câmaras municipais, porque ali eu entendo que é o órgão, né, o ambiente mais representativo da cidade, e eu vou para discutir temas. Né? Eu não vou, assim, para fazer, entre aspas, sem desmerecer, mas assim, uma parte mais social, né, de visitar autoridades. Não, eu vou para debater temas, né, temas de interesse da cidadania, que de certa forma foi o que eu sempre fiz ao longo da vida, que agora eu estou fazendo, mas numa situação mais institucionalizada, né, vamos dizer assim. Na Assembleia é muito comum, praticamente todo dia tem turmas de alunos, desde os pequenininhos até os universitários, fazendo as visitas monitoradas. Sempre que eu posso, eu converso com essas turmas, eu fico disposta a tirar dúvidas. Então, eu acho que toda pessoa que tem uma posição pública precisa ter esse cuidado de atuar para que nós criemos, né, os futuros quadros. Né? Nós precisamos de muita gente. Por isso que quando eu vejo as pessoas se digladiarem por poder, por posição, eu falo, meu Deus do céu, tem tanto espaço a ser preenchido por gente boa, né? A gente tem que cuidar da matéria-prima. Janaína, o que é melhor para São Paulo? Nós tivemos esse tempo todo aí de PSDB. É melhor Haddad, Márcio, Tarcísio ou o Rodrigo? A gente não quer desrespeitar ninguém, não, né? Mas eu realmente não tenho assim, afinidade nenhuma com a esquerda. Né? Eu entendo que se entrar à esquerda, a gente vai novamente caminhar por um agigantar do Estado. Nós conseguimos fazer alguns enxugamentos nos últimos anos. Então, eu tenho muita preocupação. Tenho preocupação com o eventual retorno da esquerda, por causa das pautas também, né, na parte da educação. Projetos como esses, né, que eu obstruí ontem, outros tantos projetos, assim... Veja, eu sou favorável a ter educação sexual, a ter toda aquela parte de explicação, de prevenção de gravidez, o sistema reprodutivo, mas eu acho que tem algumas aulas que vêm sendo ministradas e que são muito festejadas pela esquerda, que não tem nenhuma razão de ser dentro de uma instituição de ensino. Então, tem muitas pautas que a esquerda traz, além desse agigantar da máquina pública, que são deletérias. Né? Então, eu realmente, respeitosamente, não tenho nenhuma afinidade com a esquerda. E pela minha vivência, né, nas pontas, visitando as cidades, recebendo vereadores, prefeitos, acredito que São Paulo não elege, com todo respeito, não elege o PT. Tá? Não, eu acho que não elege. O candidato do PT pode até estar muito bem nas pesquisas, neste momento, mas eu penso assim, quem for para o segundo turno com Haddad, ganha. E o PSDB, nessa sua corrida por São Paulo, como é que o PSDB aparece? Olha, o candidato do PSDB está fortalecendo, né? Porque eu estou sentindo isso nas visitas, nas pontas. Mas eu acho, por que eu me identifiquei com o Tarcísio? Porque eu entendo que nós precisaríamos, vamos dizer assim, oxigenar um pouco, sabe? São muitos anos, né? São Paulo sendo governado por um mesmo grupo, um grupo que tem muitas conexões com o PT, né? A própria Assembleia, ela é governada, vamos dizer assim, por um triunvirato, PT, PSDB, DEM, né? Há décadas. O atual governador, muito embora esteja filiado ao PSDB, ele é um homem do DEM. Então, é um triunvirato puro, né?
Eu entendo que seria saudável a gente oxigenar. Daí a ideia, né, de um candidato que vem de fora, de um candidato novo, que tem uma vivência grande em infraestrutura, entendeu? Então, a minha ideia é mais essa, de oxigenar, de fazer uma mudança. Da mesma maneira que foi muito saudável para o país, claro, guardadas as proporções, porque ali havia crimes inquestionáveis e foi muito saudável para o país fazer uma alternância de poder, né? Eu entendo que seria saudável para São Paulo também, mas uma alternância à direita, jamais à esquerda. Fabi. Janaína, para finalizar, eu não vou deixar de aproveitar essa oportunidade e te perguntar, no mérito, o Lula é inocente? Veja, para o direito penal, né, assim, para o direito penal, veja, em nenhum momento disseram que ele não fez o que foi atribuído a ele. Mas para o direito penal, quando se extingue a punibilidade, o efeito é o mesmo, entendeu? Então, assim, em nenhum momento os ministros negaram os fatos. Eles saíram, eles abraçaram subterfúgios processuais, com todo respeito, sem nenhum fundamento, né? Utilizaram instrumentos que não se aplicavam para aquilo. Nunca antes nesse país, um processo inteiro, que dirá 4, foram anulados. Nunca um foi anulado, que dirá 4, em embargos de declaração. Né? Nunca vi processo inteiro ser anulado em embargos de declaração em habeas corpus que não pedia isso. Mas nunca vi o mesmo tribunal, depois de 5 anos, confirmando os crimes, anular tudo numa penada só. Então, não há nenhuma fundamentação para aquelas decisões. Mas uma vez que elas foram prolatadas, eu, na condição de profissional do direito, né, eu não caio assim. Quem não é da área do direito pode, né, falar, olha, é criminoso, não é inocente, é ladrão, mas quem é da área do direito tem que ter algumas cautelas. E se está extinta a punibilidade, está extinta a punibilidade. Não entro muito nessa discussão. Janaína, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e a gente sempre faz um ping-pong. Topa participar do ping-pong? Tem escolha? Tem, você pode escolher. Vai correr ou vai aceitar? Começa? Então, beleza. Carla Zambelli. Eu gosto muito dela. João Dória. Acho que ele se perdeu, talvez, no marketing, na ambição. STF. Como instituição é importante, mas tem decepcionado nas últimas decisões. Alexandre de Moraes. Olha, o ministro, com essas últimas decisões, ele é uma surpresa para quem conhece, né, pela sua obra, até pela sua raiz, vamos dizer assim, que é uma raiz mais conservadora, mais direitista, é uma surpresa. PCC. Não boa. PCC. Como? PCC. É algo muito ruim, né? Então, acho que é uma das piores faces do crime. Jair Bolsonaro. Teimoso. Janaína, obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço. Fiquem com Deus. E espero encontrá-la mais vezes aqui na Jovem Pan, no quadro Eleições, com outros candidatos para um debate. Muito obrigado pela gentileza da sua participação aqui na Jovem Pan News. Eu agradeço, peço desculpas por qualquer coisa. Boa noite, imagina, saúde. foi ótimo. Boa noite para a senhora.